Olá pessoal, aqui é a professora Rosana de Ciências. Vamos para a primeira atividade, né? A primeira correção da atividade do sétimo ano A e B. Bem, a primeira questão diz o seguinte: escreva o nome da camada atmosférica descrita no texto a seguir. O trecho diz: esta camada da atmosfera é caracterizada pelo baixo fluxo de ar. Por possuir pouco oxigênio, não é recomendada a presença do homem nela. Mas, no dia 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner, um austríaco, saltou de uma altura de 39 quilômetros. Para que isso fosse possível, ele usou uma vestimenta especial. A que característica pertence, né? A que camada pertence essas características? A estratosfera. Vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos aí a opção de verdadeiro e falso, onde vocês vão escrever verdadeiro, né, para as afirmações corretas e F para as afirmações incorretas. Primeira afirmação. Diz que a exosfera é a camada mais extensa da atmosfera e nela orbitam os satélites artificiais. Então, nós temos duas afirmações. A primeira, eu destaquei aí, está invalidando a afirmação, ou seja, a exosfera, ela não é a mais extensa. Nesse caso, a mais extensa é a termosfera. A única afirmação correta que tem aí é a última. Nela orbitam os satélites artificiais. Vamos para a segunda afirmação. Diz que troposfera é a primeira camada da Terra. Nela ocorrem os fenômenos climáticos. Correto. Terceira afirmação. Diz que a termosfera é a última camada da atmosfera. Nela, o ar é muito rarefeito. A termosfera, ela não é a última camada. Apesar dela ser mais extensa, ela não é a última camada. A última camada é a exosfera. E a última diz que a estratosfera inicia-se a partir da troposfera. Nela quase não há umidade. Essa afirmação está correta. Nós vamos agora para a questão 3, onde fala do aquecimento global. Diz assim: o aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada dos átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico, representado aí pelo CO2, para a atmosfera. Por outro lado, a produção do metano, representada aí pelo CH4, outro gás causador do efeito estufa, está associado à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, explique por que eles são imprescindíveis à vida na Terra e importante para a manutenção do equilíbrio ecológico. Bem, é o seguinte: o gás carbônico, ele é fonte de carbono inorgânico para os seres fotossintetizantes, que são aqueles seres, né, que utilizam o raio do sol, no caso, a luz externa, para poder fazer a fotossíntese. Esses seres liberam gás oxigênio durante esse processo para o meio ambiente. E você sabe que o O2, que é o oxigênio, é um gás de suma importância para nos mantermos vivos. Então, a maioria dos seres vivos, ele depende desse gás, né, para sobreviver. Os fotossintetizantes, né, os vegetais, por exemplo, eles já absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Então, a presença desses gases são, né, de suma importância para manter esse equilíbrio no meio ecológico, né, na natureza. Vamos para a questão 4. Eu estou querendo saber, né, para vocês caracterizar o processo do aquecimento global. Então, o aquecimento global, que é o aquecimento do globo, que você já sabe. Então, é o seguinte: diz assim, é o processo onde ocorre o aumento da temperatura da Terra após as emissões de gases que intensificam o efeito estufa. Quais gases, por exemplo? O CO2, que temos aí destacado, dióxido de carbono, e o CFC,
que é clorofluorcarbono. São dois exemplos de gás, né, que faz com que aumente, intensifique mais o efeito estufa, causando aí o aquecimento do globo. Questão 5. Qual é o principal objetivo do Protocolo de Kyoto? Então, o Protocolo de Kyoto, na verdade, é um tratado internacional que tem como grande objetivo fazer com que os países desenvolvidos assumissem o compromisso de reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Então, as potências, né, como os Estados Unidos, por exemplo, a China, eles assinaram esse acordo com o intuito de diminuir a emissão de gases, né? Que fazendo essa diminuição vai ajudar lá na frente a evitar o aquecimento global. E a última aí, nós temos a questão 6. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Entre esses danos temos aí câncer de pele, osteoporose, envelhecimento precoce da pele, redução da eficiência do sistema imunológico e catarata. Então, ele cita aí 5, né? Ele tem aí 5 opções para você escolher uma que não tem nada a ver com as consequências do aquecimento global, da destruição da camada de ozônio. Então, a opção é a opção B, osteoporose, porque a osteoporose é causada pela perda acelerada de massa óssea que ocorre durante o envelhecimento. E essa doença provoca a diminuição da absorção de sais minerais e de cálcio. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho a correção. Estudem bastante. Estamos aqui para ajudar vocês. Beijo da Pro Rosana.